Há cerca de 30 anos atrás, um UFO foi avistado sobre a cidade de San Carlos de Bariloche, na Argentina. O avistamento ocorreu nas proximidades do aeroporto local por duas tripulações de aeronaves, uma de um Boeing 727 da Companhia Aerolíneas Argentinas e uma aeronave militar Cheyenne da Gendarmeria Nacional. O incidente ocorreu numa noite de julho de 1995. O caso Bariloche é um dos incidentes de UFOs mais importantes da Argentina, ocorrido em 31 de julho de 1995. Aproximadamente às 6h30 da tarde, o voo 674 da Aerolíneas Argentinas decolou do aeroporto metropolitano Jorge Newbery com destino à cidade de San Carlos de Bariloche, província de Rio Negro, onde sua chegada estava prevista para as 8h27 da noite. No comando da aeronave, um Boeing 727-200, estava o comandante Jorge Nestor Polanco, na época com 42 anos e mais de 10.000 horas de voo. O copiloto Carlos Dortona, de 48 anos e 9.000 horas de voo, e o engenheiro de voo Jorge Allende, de 36 anos e 15 anos de experiência aeronáutica. Ocasionalmente, o Sr. Roberto Benavente, copiloto de um Boeing 747, viajava com a tripulação. Na cabine de passageiros, que contava com cerca de 100 pessoas, os comissários de bordo realizavam suas respectivas tarefas. Na capital federal, a noite era fria, com o céu totalmente limpo e ótima visibilidade. Então, as condições para o voo eram ótimas. Minutos após a decolagem, o Boeing 727 atingiu sua altitude de cruzeiro, cerca de 9.400 metros. Sabia-se que temperaturas extremamente baixas tinham sido registradas em todo o sul da Argentina. A Patagônia estava enfrentando um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos. Tempestades de chuva e neve atingem a região, causando inúmeras perturbações na vida de seus habitantes. Além do frio predominante, as condições climáticas naquela noite na província de Rio Negro eram boas. O céu estava parcialmente nublado, mas com visibilidade muito boa. Aproximadamente às 7h50 da noite, uma aeronave bimotor Cheyenne PA-115, pertencente à Gendarmeria Nacional, decolou em direção a San Carlos de Bariloche. Sua pequena tripulação era composta por 3 militares: o piloto, comandante Juan Domingo Gaitán, com 15 anos de experiência e mais de 8.000 horas de voo, o copiloto, comandante-chefe Rubem Adolfo Sipuzak, com 12.000 horas de voo, e por último o mecânico de bordo, Sargento Joaquim Gomes. A missão que lhes foi atribuída era realizar um traslado médico de Bariloche para a capital federal. Às 8h05 aproximadamente, segundo o depoimento do comandante Rubem Sipuzak, quando sobrevoava a região sul do lago da represa El Chocón, a cerca de 4.800 metros de altitude e uma velocidade de cerca de 380 km por hora, ele avistou um objeto que, a uma altitude inferior à deles, os ultrapassou pela direita em alta velocidade, desaparecendo rapidamente de vista em direção a Bariloche. Esse objeto, que emitia uma luz vermelha que acendia e apagava como uma luz beco, uma luz piscante vermelha, posicionada acima e abaixo da aeronave, que indica que seus motores estão funcionando. Segundo suas estimativas, esse objeto estaria voando entre 1.800 e 2.400 metros de altura sobre o rio Limay, ou seja, cerca de 2.700 metros abaixo da aeronave militar. Devido à velocidade com que a aeronave desapareceu de vista em apenas alguns segundos, as testemunhas pensaram que tinham acabado de ver o voo de um jato militar. Entretanto, duas coisas chamam a atenção do comandante Sipuzak. Por um lado, seu nível de voo, já que para a testemunha é incomum que o jato voe a tão baixa altitude, já que a particularidade dessas aeronaves é voar alto para evitar, entre outras coisas, o maior consumo de combustível. E por outro lado, o fato de não ter sido feita nenhuma notificação do aeroporto de Neuquén, de onde os militares haviam decolado segundos antes,
nem ao controle de Ezeiza, o principal aeroporto argentino. Às 8h15 da noite, aproximadamente, e quando o Boeing 727 das aerolíneas argentinas estava a cerca de 145 km do aeroporto de destino, mantendo sua altitude de cruzeiro, os pilotos observaram que as luzes da cidade de San Carlos de Bariloche, que eram perfeitamente visíveis daquela posição, se apagaram. O mesmo acontece com os rádios auxiliares de bordo, que são justamente os instrumentos que recebem o sinal do solo. Logo depois, o Sr. Gustavo Bianchi, despachante de voo da empresa, contatou a tripulação do aeroporto de Bariloche para informar que uma queda de energia havia atingido toda a região. O copiloto Carlos Dortona informou imediatamente o controle de Ezeiza sobre os acontecimentos, que por sua vez notificou a aeronave Cheyenne da Gendarmeria. Dadas as circunstâncias, e apesar de o Boeing 727 ter solicitado a correspondente autorização do controle de Ezeiza para iniciar a espera, os pilotos preferiram reduzir a velocidade e continuar com a aproximação a Bariloche, embora mantendo a altitude de cruzeiro. Em suma, se tratava de esperar alguns minutos, tempo suficiente para que o aeroporto colocasse seu gerador em operação. Por outro lado, havia a possibilidade de que a eletricidade da cidade fosse restaurada rapidamente. Após cerca de 5 minutos, o aeroporto começou a operar com sua unidade de energia auxiliar, e as comunicações da torre de controle foram restabelecidas. No Pampa del Nahuel Huapi, encontra-se o aeroporto internacional Tenente Luiz Candelária, que foi o principal cenário dos eventos. Localizado a 845 metros acima do nível do mar, ele possui uma única pista, com 2.348 metros de comprimento por 49 de largura, orientada aproximadamente de leste a oeste. Todas as aeronaves devem pousar e decolar contra o vento, predominantemente de oeste-noroeste. O procedimento de pouso e decolagem das aeronaves é realizado por instrumentos. Um detalhe importante desconhecido por muitos é que este aeródromo não possui nenhum equipamento de radar, aliás, como muitos outros na República Argentina. Por um lado, é extremamente crítico por se tratar de uma região de fronteira com o Chile. Por outro, o radar teria sido, sem dúvida, uma peça-chave na investigação do incidente. Dina Huapi é um bairro tranquilo, localizado às margens do lago Nahuel, a 16 km a noroeste da cidade de Bariloche e 7 km, em linha reta, ao norte do aeroporto. O bairro tem aproximadamente 1.500 habitantes. Em pesquisa realizada no final de 1996 em Dina Huapi, Silvério Ramon Cabral, de 64 anos, aposentado da polícia, que morava com a esposa Maria Berta, de 51 anos, em uma casa, afirmaram que por volta das 8h15 da noite, uma queda de energia os surpreendeu enquanto assistiam a um programa de televisão. A noite, lembra o Sr. Cabral, estava muito fria. Segundo seu termômetro de parede, naquele momento, estava em torno dos 17 graus abaixo de zero. As ruas estavam desertas. Temendo que a queda de energia durasse muitas horas, e como não queriam ficar sem cigarros, Silvério sugeriu à esposa que fossem de carro até a loja mais próxima, a poucos quarteirões da casa. Imediatamente, e depois de se agasalhar o suficiente, saíram de casa para entrar no carro que, provavelmente devido ao frio intenso, inicialmente não respondeu à partida. Então Silvério foi forçado a sair para verificar. Abriu o capô e deu uma batidinha no motor de arranque e ele pegou. Você vê essas coincidências. Carro novo, você pode imaginar que ele nunca falha, disse Silvério. Então eles partiram. Os efeitos da intensa nevasca que atingia a região naqueles dias eram perfeitamente visíveis nas estradas. Estas estavam quase intransitáveis devido ao gelo e à neve acumulada. Andar no asfalto da estrada, explicou Silvério, era como andar sob sabão. O carro não respondia. Por isso, a senhora Berta, que dirigia,
decidiu trafegar por uma rua paralela que, por ser de terra, era muito menos perigosa. Às 8h25 aproximadamente, ela estacionou o carro em frente ao estabelecimento. O casal saiu e correu para o local. À luz fraca de uma lanterna noturna, eles compraram 2 maços de cigarro e, depois de trocar cumprimentos com o lojista, retornaram rapidamente para o carro. Foi Silvério, quando se preparava para limpar o para-brisas embaçado do carro, quem primeiro observou o UFO. Através do para-brisa, acima e à esquerda, um objeto intensamente luminoso se destacava contra o céu escuro. O casal Cabral era acostumado a ver aeronaves sobrevoando sua casa todos os dias, podendo reconhecer e diferenciar perfeitamente as diferentes luzes que possuem, como a que estavam vendo naquele momento. Esse corpo luminoso, segundo relatos de testemunhas, estava suspenso sobre o lago Nahuel Huapi a uma altura considerável, em direção sudoeste. O céu estava coberto por algumas nuvens muito suaves, mas naquela área estava completamente limpo, o que significava que a visão era ótima. Eles não conseguiram determinar a distância precisamente, porque a escuridão da noite não permitia nenhum ponto de referência. Embora Silvério tenha se aventurado em mais de uma ocasião a dizer que, em sua opinião, poderia estar da altura das instalações da televisão do Canal 6 e ao cruzamento da estrada que leva ao aeroporto, a 10 km de distância da posição das testemunhas. A descrição do fenômeno, tal como emerge de seus depoimentos, corresponde a uma forte luz âmbar de tamanho significativo. Como o refletor principal de uma aeronave comercial, a não mais de 3.000 metros de altura, como é característico nas altitudes dos voos naquela área. Daí sua primeira reação ao pensar em uma aeronave, mas com a peculiaridade de irradiar sua luz para baixo na forma de feixes, como raios laser, segundo as testemunhas, da mesma cor âmbar, mas acompanhada de tons verdes e azulados, como a luz que emana de um soldador. Esses raios, como a senhora Berta explicou, não eram longos o suficiente para atingir o chão, mas sim diluídos, à medida que se estendiam para baixo até desaparecerem. Outro detalhe notável foi que, às vezes pareciam que elas estavam desaparecendo e não. A luz voltava como se estivesse dando energia, explica Silvério. E com esse aumento de intensidade a tonalidade mudou para um laranja intenso. Para a senhora Berta, o que ela observou lembrou um chuveiro de banheiro, porque aqueles feixes de luz saíam do corpo principal da mesma forma que a água sai de um chuveiro. Agora, eles não conseguiam distinguir a fonte ou corpo de tão intensa luminosidade. Entretanto, a julgar pelo contorno dado por essas luzes, poderia ser um objeto circular ou oval, mas que não emitia ruído algum. Quando Berta parou na beira da estrada e no exato momento em que seu marido estava prestes a sair, o corpo luminoso se afastou em direção ao aeroporto, mas a uma velocidade espantosa, impossível de calcular, muito mais rápido que a própria visão, revela Berta. Após percorrer todo o céu em busca do fenômeno, e sem obter resultados positivos, o casal iniciou lentamente o retorno para casa. Embora a experiência tivesse durado cerca de 10 segundos, era impossível para ambos apagarem da mente o que tinham acabado de testemunhar e, imaginando o que era, chegaram em casa. Berta colocou o carro na garagem e Silvério começou a cobri-lo com um cobertor. Então eles entraram na casa, percebendo que a energia elétrica havia sido restaurada. Eram cerca de 8h31. A partir daquele momento, eles se sentiram muito confusos e não conseguiam parar de pensar no que tinham visto. A luz estranha os impressionou de tal forma que, naquela noite, eles teriam dificuldade para dormir. Mas a incerteza do casal não demorou a se dissipar. Na manhã seguinte, através de seu programa na rádio da FM Bariloche, o jornalista Carlos Calvo anunciou a sensacional notícia: o avistamento de um UFO realizado pela tripulação de uma aeronave da Aerolíneas Argentinas
que se preparava para pousar no aeroporto da cidade de Bariloche. Ele também pôde ser visto do solo por alguns trabalhadores do aeródromo. Após essas informações, Silvério não hesitou em contatar a emissora de rádio para relatar o que havia observado. Resolvido o problema da energia elétrica, pouco depois das 8h20, o Boeing da Aerolíneas Argentinas, que se encontrava a cerca de 80 km ao norte do aeroporto, iniciou as comunicações com a torre de controle de Bariloche. A primeira observação do aeroporto foi às 8h32, enquanto o 727 sobrevoava o aeroporto, mas ainda estava muito alto para iniciar o procedimento de aproximação. Então os pilotos decidiram fazer uma curva sobre o lago Nahuel Huapi. Foi provavelmente nesse momento que, no estacionamento, 4 taxistas que conversavam enquanto esperavam passageiros, entre eles o Sr. Rodolfo Garabino, avistaram uma luz branca que cruzava o céu rapidamente, de noroeste para sudeste. Todos associaram isso à passagem de uma aeronave e não lhe deram muita importância. Porém, no dia seguinte, quando a história do UFO se tornou pública, o Sr. Garabino percebeu que, na verdade, a aeronave que eles observaram não emitiu nenhum som, nem tinha as luzes de posição verde e vermelha, nem o farol piscante, e etc. E esse mesmo objeto também teria sido observado pelo chefe do aeroporto, o suboficial Daniel Alberto Garcia, de uma das janelas do escritório de operações, no primeiro andar do prédio principal. Poderia ser o mesmo objeto que o casal Cabral viu? Não podemos ter certeza, porque o avistamento foi registrado alguns minutos antes, às 8h25, e as distâncias não são tão grandes a ponto de permitir um atraso de 7 minutos, considerando também a alta velocidade que o fenômeno apresentava ao se deslocar. Na verdade, são cerca de 5 km da suposta posição do fenômeno avistado de Dina Huapi até o aeroporto. Enquanto o Boeing da Aerolíneas Argentinas sobrevoava o lago, a energia elétrica já havia começado a ser restaurada na cidade e áreas próximas. Ao atingir 3.000 metros, a aeronave iniciou o procedimento. Eram 8h34. Ninguém no aeroporto, muito menos na aeronave em voo, poderia imaginar o que estava para acontecer. Às 8h34, então, o Boeing da Aerolíneas Argentinas iniciou sua aproximação com velocidade indicada de cerca de 300 km por hora. Cerca de 2 minutos depois, o copiloto Carlos Dortona e o engenheiro de voo Jorge Allende avistaram uma luz branca brilhante e muito intensa à frente, a sudeste. Pensando que se tratava de outra aeronave não reportada pelo controle de Bariloche, o comandante Jorge Polanco pediu ao copiloto que informasse à torre que eles avistaram um objeto em rota de colisão. Diante da resposta negativa da torre, a primeira coisa que passou pela cabeça do comandante foi que a aeronave da Gendarmeria havia tomado o curso errado. Então, Dortona insistiu. Naquele preciso momento, o suboficial Rubens Sipuzak, que estava ouvindo as conversas da aeronave Cheyenne, junto com o comandante Gaetan, contatou a companhia aérea para confirmar sua posição e tranquilizar sua tripulação, porque a aeronave da Gendarmeria estava a cerca de 55 km de distância ao norte do aeroporto. Então, se a aeronave avistada pela tripulação do Boeing da Aerolíneas Argentinas não era a Cheyenne, qual era? Seria alguma outra aeronave com problemas de comunicação que talvez estivesse tentando pousar em Bariloche? Perguntas e mais perguntas para as quais o operador da torre de controle não tinha respostas. Embora a tripulação das Aerolíneas Argentinas fosse composta por pilotos experientes, profissionais acostumados a cruzar centenas de vezes com outras aeronaves em voo, o fato de ter outra aeronave à frente, naquelas condições, em rota de colisão, lhes causava uma preocupação lógica. Portanto, a cerca de 19 km do aeroporto, o comandante Polanco aconselhou o copiloto a piscar as luzes com os faróis da aeronave. Ação que, segundo o engenheiro de voo Jorge Allende, costuma ser feita quando cruza o caminho de outra aeronave, seja como saudação ou para anunciar sua presença. Segundo o comandante Polanco,
Após os sinais, como resposta, a aeronave desconhecida diminuiu sua intensidade luminosa a tal ponto que passou a ser vista como uma coisa plana e finita. Entretanto, nenhum dos outros tripulantes observou qualquer mudança ou modificação na intensidade da luz. Logo após iniciar uma curva durante a aproximação do aeroporto, devido à inclinação da aeronave, a luz não era mais visível, pois estava fora do campo de visão da tripulação. Enquanto tudo isso acontecia, a torre de controle, sem saber dos novos detalhes, iniciou comunicação com a aeronave da Gendarmeria Nacional, que estava a cerca de 40 km de distância e a 4.800 metros de altura. A torre de controle autorizou a China a descer para cerca de 3.350 metros e a instruiu a fazer sua próxima comunicação a cerca de 24 km de distância. Às 8h42, o Boeing da Aerolíneas Argentinas preparava-se para descer os últimos 1.900 metros que o separavam da pista. Os pilotos quase se esqueceram do objeto desconhecido observado durante a partida. Agora, o último estágio do procedimento de pouso estava ocorrendo normalmente. Às 8h43 e a 19 km do aeroporto, um sentimento de surpresa e descrença tomou conta da tripulação do Boeing. O copiloto Carlos D'Ortona foi o primeiro a dar o alarme. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Seus companheiros, em busca de uma resposta para a pergunta tão curiosa, olharam para D'Ortona e notaram que seu olhar estava fixo na janela à sua direita. Instintivamente, além de Benavente, pularam de seus assentos e olharam para fora. Polanco, que só pensava em alguma brincadeira que estivessem fazendo com este último, virou a cabeça para a direita, mas sua surpresa foi muito grande ao descobrir quem era o centro das atenções de sua tripulação atônita. Sua primeira expressão foi: "Que diabos é isso?" A partir desse momento, se iniciou uma troca permanente de comentários, opiniões e exclamações de espanto, algumas das quais não é possível reproduzir. Ninguém na cabine teve a menor dúvida. Um objeto com 3 luzes, uma laranja no centro e 2 verdes nas extremidades estava lá, a apenas 100 metros de distância, os acompanhando enquanto desciam. O comandante Polanco, sem hesitar um segundo, pediu a D'Ortona que informasse a torre sobre o objeto que havia próximo a eles em formação. E a conversa com a torre de controle foi a seguinte: a torre viu o Boeing, mas não conseguiu ver o objeto. Isso era lógico, já que a aeronave da Gendarmeria tinha acabado de confirmar sua posição a 35 km. Evidentemente não era a aeronave Cheyenne, porque a tripulação do Boeing o estava vendo acima em um nível de voo mais alto. Da torre, entendendo que algo delicado estava acontecendo, foi solicitada a atenção das tripulações. Infelizmente, a partir deste ponto, sem dúvida mais crítica e importante de todo o avistamento, por algum motivo desconhecido, as gravações entre a torre de controle de Bariloche e as aeronaves envolvidas no caso foram interrompidas por cerca de 4 minutos, retornando ao normal às 8h44. É claro que as conversas entre as aeronaves e a torre de controle continuaram. Então, de agora em diante, a reconstituição dos eventos serão feitas apenas com base nos relatos das testemunhas oculares. Dada a magnitude dos eventos, o operador da torre de controle decidiu reportar os acontecimentos por meio de uma linha interna ao suboficial Daniel Alberto Garcia, que estava de serviço como comandante do aeroporto. Para espanto do guardião da torre, ele, que estava no escritório da sede, localizado alguns metros abaixo da torre de controle, já estava observando os acontecimentos através de uma das janelas do referido escritório. O suboficial Garcia afirma ter testemunhado uma luz âmbar branca, muito brilhante e intensa, se aproximando do Boeing pelo sudeste, posicionando-se à direita, enquanto completava a curva de procedimento. Em seu relatório ele escreve sobre isso. Observei novamente a luz muito brilhante na direção oposta ao voo, localizada à direita do Boeing 727. Não posso especificar a distância entre a aeronave e a luz objeto,
embora pareça relativamente próxima. Surpreso, ele continuou observando a cena da aeronave descendo e aquele objeto desconhecido voando ao lado, em formação. De outra janela, também localizada no primeiro andar, mas mais ao centro do edifício, da janela de operações da Aerolíneas Argentinas, o Sr. Jorge Esquerra, transportador da empresa, presenciava, não sem alguma preocupação, uma luz muito próxima do Boeing. Olhando para o avião, fiquei fortemente impressionado com o fato de que uma luz muito forte vinha de perto dele, mas bem ao lado dele. Eu fiquei meio assustado porque fiquei pensando se não era outro avião. E bom, lá eu vi uma luz muito intensa na lateral do avião, como se estivesse iluminando ele. Isso me chamou a atenção. Mas o que está acontecendo aqui? Um avião ou algo assim? Eu estava procurando alguém que também pudesse vê-lo para ver se eu estava vendo corretamente. O operador da torre de controle, que ainda não conseguia ver o que a companhia aérea havia relatado, contatou a tripulação da aeronave da Gendarmeria para descobrir se, de onde estavam, eles conseguiam ver o intruso. A aeronave Cheyenne estava a cerca de 28 km do aeroporto e a cerca de 19 km do 727, a cerca de 3.600 metros de altura. E embora de lá fosse difícil observar qualquer outra luz além daquela da aeronave, o comandante-chefe Sipuzak acreditava ter observado duas luzes próximas ao Boeing 727. Uma branca, no lado direito girando no sentido horário, e uma verde que seguia a aeronave perto da cauda, se movendo em zigue-zague. Entretanto, como sua observação durou apenas 2 segundos, porque o motor da asa direita da aeronave obstruía sua visão e ele não tinha total certeza do que havia observado, sua resposta à torre foi negativa. O nervosismo no aeroporto estava aumentando. O técnico responsável pelo gerador, Henrique Bressa, havia pedido ao operador da torre que não ligasse ainda as luzes da pista, porque o equipamento estava na capacidade máxima e havia um medo real de queda. Os segundos se passaram e a situação permaneceu inalterada. Então o suboficial Alfredo Blanco não teve escolha a não ser acender todas as luzes para o pouso. Então, quando o Boeing estava a 8 km de distância, o gerador falhou e um segundo apagão ocorreu no aeroporto. Eram aproximadamente 8h47. A torre de controle passou a dar instruções de escape correspondentes. As comunicações continuaram porque o equipamento de rádio era o único instrumento que continuava a funcionar com baterias. O comandante Jorge Polanco, sem hesitar um segundo, procedeu ao escape para 3.000 metros, mas em vez de continuar no curso de 288 graus, conforme publicado no mapa de voo, se dirigiu para a antena de rádio, que está localizada em um curso de aproximadamente 270 graus, já que seu farol de luz era uma referência segura. Deve-se lembrar que a segunda queda de energia se limitou apenas ao aeroporto. Por sua vez, a aeronave da Gendarmeria prosseguiu para a curva à direita, atingindo a vertical a cerca de 3.300 metros, um pouco mais alto que o Boeing 727. Do solo, o suboficial Daniel Garcia, após o apagão, não pôde mais observar a cena porque teve que descer imediatamente ao térreo para entrar em contato com o gerente da usina novamente, dessa vez usando o equipamento alimentado por bateria. Por sua vez, Esquerra acompanhou de perto os acontecimentos e o descreveu desta forma. E de repente, as luzes do aeroporto se apagaram e, bem, o avião abortou o pouso, decolou e a luz ficou presa na lateral, até que a luz se separou e desapareceu. E por isso o avião da Gendarmeria vinha na minha frente. Eu o vi. Vinha com as clássicas luzes piscantes. E bem, guardei a ideia, mas não disse nada, para ver se via algo que não tivesse nada a ver. Mas quando subiram para as operações e começaram a fazer as declarações, então pensei que vi o que vi. Evidentemente foi algo estranho. Além disso, era uma noite clara. Também quando a noite está clara, a neve reflete muito. É como se a noite estivesse mais clara com a neve. As colinas parecem mais claras. Quando Polanco abortou,
o que fez o avião ir para a esquerda. A luz que vinha da direita continuou para este lado das montanhas. Por sua vez, a tripulação do Boeing da Aerolíneas Argentinas, tendo iniciado o escape, se esqueceu do objeto que o acompanhava e todos se concentraram em suas respectivas tarefas, de modo que ninguém percebeu como ele se afastava. Vale destacar que todos, tanto nas aeronaves quanto no aeroporto, tiveram que esquecer o objeto desconhecido por um momento, porque o procedimento de emergência para os pilotos e o apagão para aqueles em solo eram os problemas em questão. Na verdade, ninguém pensou que os acontecimentos continuariam. Nas descrições da tripulação da Aerolíneas Argentinas, o comandante Jorge Polanco foi o único que afirmou ter observado o contorno silhueta do UFO, o descrevendo como tendo o formato de um prato de sopa invertido. Seu tom cinza escuro dava a aparência de um objeto sólido e metálico. Ele tinha uma luz verde brilhante em cada extremidade e no centro, no que parecia ser a parte de cima, havia uma luz laranja muito intensa. O que me impressionou, disse o próprio Polanco, e o que ficará gravado na minha memória pelo resto da vida, foi aquela luz laranja no topo, que era como se estivesse respirando, uma cadência, como se houvesse energia. Referindo-se ao tamanho e à distância, ele disse: deve ter cerca de 30 metros de diâmetro e a ponta da asa não estava a mais de 15 ou 20 metros de distância. Ou seja, sempre de acordo com seu depoimento, o UFO estava a uma distância de não mais de 50 metros da cabine. Por sua vez, o copiloto Carlos Atílio D'Ortona, que tinha uma perspectiva imbatível do fenômeno, dada sua localização na cabine, sentada à direita do piloto, esclarece que desde o início que não havia observado a silhueta de uma aeronave. Sua descrição se encaixa em 3 luzes em uma única linha, paralelas e perfeitamente visíveis, verde nas extremidades e laranja âmbar no centro. O fenômeno nos acompanhou na descida, mantendo sempre a distância e a configuração mencionadas acima, razão pela qual ele acredita que se tratava de algo com 3 luzes e não 3 luzes independentes. A luz central era maior e mais intensa que as verdes. Tinha o formato de uma taça invertida, um semicírculo mais alto do que largo, na qual observei uma espécie de pulsação ou cadência. Ao estimar a distância, ele considera que é muito difícil determiná-la porque não havia uma referência precisa, principalmente na escuridão da noite. O que ele pode ter certeza é que ele não se sentia próximo o suficiente para preocupá-lo ou deixá-lo nervoso. O avião estava perfeito, não apresentou nenhum tipo de inconveniente. As comunicações foram fluídas e claras. Os instrumentos não apresentavam nenhum tipo de anomalia, nem nada do tipo. Então, enquanto o avião voar bem e eu sentir que está bem, estou tranquilo. E como eu disse a vocês, não sei a distância exata, mas não representou nenhum perigo. Sobre o possível tamanho, ele disse: se isso, referindo-se às luzes verdes nas proximidades, fosse o início e o fim de uma silhueta ou fuselagem, então era grande. Facilmente teria o tamanho de um avião comercial. A descrição dada pelo engenheiro de voo Jorge Allende, que estava numa boa posição na cabine, atrás do copiloto, é muito semelhante à de D'Ortona. Assim como este, a primeira coisa que fica clara é que ele não observou os contornos de uma aeronave que tivesse o formato de um prato de sopa invertido. Ele menciona apenas as 2 luzes verdes nas extremidades e a laranja no centro. O que não notei neste último foi o pulso ou a cadência que os outros viram. Allende estimou a distância que separava a aeronave das 3 luzes em cerca de 100 metros, coincidindo com as primeiras declarações feitas pelo comandante Jorge Polanco à imprensa. O copiloto do Boeing 747, Roberto Benavente, que não fazia parte da tripulação mais, como piloto de linha aérea, tinha permissão para viajar na cabine, também concordou com a descrição do fenômeno feita pelo primeiro oficial D'Ortona. No entanto, onde Roberto Benavente discorda de outras testemunhas,
é em descartar completamente a possibilidade de que elas estivessem na frente de uma aeronave militar, convencional ou não. Em primeiro lugar, ele considera a luz observada em primeira instância, durante a decolagem, nada a ver com um objeto que, na aproximação final, se localiza à direita da aeronave em formação. Embora essa avaliação fosse refutada em solo pelo depoimento do suboficial Daniel Garcia. Em segundo lugar, ele vê na manobra de formação o comportamento típico de aeronaves militares. Voltando às descrições, vale dizer que as 4 testemunhas são da opinião de que um corpo sólido estava escondido atrás daquelas 3 luzes. E embora o comandante Jorge Polanco tenha sido o único que afirmou tê-lo observado, o restante se baseia no fato de que, durante todo o tempo em que durou a formação, as luzes voaram sempre à mesma distância e velocidade que o Boeing. Um relatório do Comando das Regiões Aéreas da Força Aérea Argentina, datado de 5 de setembro de 1995, diz: a investigação da Força Aérea foi concluída na época em que foi determinado que não havia invasão do espaço aéreo de jurisdição por objetos aéreos convencionais desconhecidos. Foi um impacto real na opinião pública observar como pilotos civis experientes, por um lado, e um da Força Militar, por outro, divulgassem os detalhes de um avistamento de UFO. E eles fizeram isso sem restrições, desafiando o ridículo para aqueles que estão sempre expostos, infelizmente, às testemunhas de UFOs.